seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos falar de aminoácidos e proteínas. Então, se você for novo, por favor, peço para que se inscreva, ative o sino de notificação, deixe o seu like, se inscreva e vamos direto ao assunto. Primeiro, quando se fala de proteína, estamos a referir de principais blocos de construção das quais as células são compostas. Em uma célula seca, a maior parte da sua massa é constituída através de proteínas. Ou por outro, as proteínas são unidades fundamentais das células. Por quê? Porque uma célula seca, a maior parte da sua massa é constituída de proteínas e também executa a maior parte das funções celulares. E essas funções ainda vamos falar nesse vídeo. Além disso, quando se fala das proteínas, estamos a referir de instrumentos moleculares pelos quais as informações genéticas é expressa. Para expressar uma informação genética graças às proteínas, pois o DNA sofre a transcrição, depois é traduzida em forma de proteínas. Além disso, também estamos a referir de biomoléculas mais diversificadas quanto à forma e função. Tem diversas funções e diversas formas, que ainda vamos falar nesse vídeo. Quando se fala de proteína, estamos a referir de um polímero. Polímero formado por monômero de aminoácido. Tem, por exemplo, aminoácido, 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 assim sucessivamente. Mas esse aminoácido ou esse polímero não se ramifica e cada aminoácido é ligado por outra através de ligação peptídica, certo? Então, sobre ligações peptídicas, sobre aminoácidos, tem um vídeo nesse canal que vai falar especificamente de aminoácidos, tipo de aminoácidos, como são formadas ligações peptídicas e muito mais. Para esse vídeo só vamos falar de proteínas, mas também ao longo do vídeo tem alguns conteúdos que vão ser necessários em falarmos um pouco disso, como uma forma de didática. Então temos aqui entre aminoácido e outro aminoácido, encontramos ligação peptídica, certo? Essa é uma ligação peptídica. Então, tudo isso forma proteína, certo? Existe um número definido para que seja uma proteína, pois as ligações peptídicas podem ser ligações oligopeptídicas ou polipeptídicas. Então, proteína é polipeptídica. E quanto à função, as proteínas têm diversas funções. Temos aqui função estrutural. Nós sabemos que nas membranas temos algumas proteínas que atravessam a membrana. Quando se fala da função estrutural de proteína, é toda aquela função em que dá a forma e a estrutura da célula, desde a composição de organelas, faz parte da estrutura celular, assim como a composição da membrana, e também pode se atribuir à composição do núcleo. Isso depende do tipo de célula em que nós estaremos a referir. Essa é a função estrutural. Também temos funções dinâmicas. Quanto a funções dinâmicas, são muitas. A primeira função é a função enzimática. Quando se fala de função enzimática, a proteína fornece complexas superfícies moleculares para a catálise de diversas reações químicas que ocorrem no organismo. Por exemplo, temos urease, que é uma enzima, glutamina sintetase, que é uma enzima que sintetiza glutamina. Além disso, nós temos uma tabela aqui de enzimas que fazem parte de proteínas e suas funções. Essa tabela, temos aqui uma fonte em que você pode recorrer para ter o nome de todas essas enzimas e suas funções, ou mesmo pause esse vídeo e veja, aqui temos as enzimas e aqui temos as funções bioquímicas. Por exemplo, nós temos aqui hidrolase. Hidrolase é denominação geral para a enzima que catalisa reações de clivagens hidrolíticas. Clivagem hidrolítica quer dizer que é a quebra de uma molécula complexa para uma molécula simples através de adição de água ou na presença de água. Então, quando tivermos água, esse tipo de enzima corta as ligações de uma molécula complexa. Temos também nuclease, que promove a quebra de ácido nucleico por meio de hidrólise de ligações entre os nucleosídeos. Ou por outro, nuclease também promove a quebra de nucleotídeo através da presença de água. Temos protease, temos ligase, isomerase e muitas outras proteínas que estão por aqui. Algumas enzimas vamos falar mais adiante quando estivermos a falar de ácidos nucleicos ainda nesse canal. Para tal, peço para que se inscreva, ative o sino de notificação, deixe seu like e comente aí se o vídeo está a ser produtivo ou não. Outra função proteica que é dinâmica tem a ver com transporte e armazenamento de moléculas.
quando se fala de transporte e armazenamento de moléculas, pode ser oxigênio, lipídios e íons. Esse transporte e armazenamento vai ser através de plasma sanguíneo, fazer sua transferência de um lugar para outro. Um dos exemplos dessas proteínas, nós temos a hemoglobina, que transporta o oxigênio. Temos lipoproteínas, como por exemplo o HDL e LDL. Lipoproteína de densidade maior e lipoproteína de densidade menor. Além disso, nós encontramos aqui mioglobina. Mioglobina é uma proteína que armazena o oxigênio no músculo esquelético e músculo cardíaco, certo? E fornece quando for necessário, principalmente no processo de contração e relaxamento do músculo. Além disso, nós temos aqui a albumina. A albumina também é uma proteína que transporta íons, vitamina e outro tipo de nutriente através do sangue, certo? E na mioglobina, para além de armazenar oxigênio, também armazena o cálcio, que serve para regular o processo de contração muscular. Então, essas são proteínas de transporte e armazenamento. Também temos proteínas que participam no processo imunológico. Temos aqui imunoglobulina, que participa como anticorpo. Vamos falar quando estivermos a falar de imunologia, por isso não perca o tempo, se inscreva e ative a sino de notificação. Então eu estava a dizer que imunoglobulina, ele atua como sendo anticorpo. E temos 5 tipos de imunoglobulina. Imunoglobulina A, D, E, G e M. E também temos um dos exemplos de proteína que atua no processo imunológico, interferone, produzido por célula infectada, certo? Como sinalizador para as outras células adjacentes. Isso aí fala-se na imunologia. Então se inscreva e ative o sino de notificação. Também outra função dinâmica das proteínas é o controle global do metabolismo. As proteínas também controlam o metabolismo devido à sua ação hormonal, como é o caso de insulina. Insulina estimula o armazenamento da glicose. Quando a quantidade de glicose estiver em excesso no sangue, a insulina estimula para que esse glicose seja armazenado no fígado e em pequenos depósitos como músculo. E também nós temos proteína como glucagone. Glucagone estimula a liberação da glicose. Quando a quantidade de glicose estiver menor no sangue, glucagone estimula para que essa glicose que foi armazenada pela ação de insulina seja liberada no sangue. Então é um processo que ocorre para o controle de metabolismo de uma forma global. E também gera o movimento através do mecanismo de contração. Nós temos a atina e a miosina, que são proteínas de contração muscular. Também fornece suporte mecânico. Por exemplo, nós temos aqui colágeno. Colágeno que é encontrado na pele, osso, tendões, cartilagem e outro tecido conjuntivo. Além disso, nós temos como proteína elastina, encontrada na pele, vaso sanguíneo e pulmões. Temos a atina e miosina, que nós referimos anteriormente, também funciona como parte de suporte mecânico. Também encontramos uma proteína como a queratina, que faz parte da pele, cabelo, unha e etc. As proteínas transmitem impulso nervoso. Estamos a referir de neurotransmissores. Por exemplo, nós temos aqui GABA, glutamato, serotonina, dopamina e outras proteínas. Além disso, as proteínas também controlam o crescimento e a diferenciação, seja de célula ou do organismo no contexto geral. Também faz o controle de atividade de genes através de enzimas de replicação, transcrição, tradução e correção, que nós vamos falar num outro vídeo. Nós temos essas imagens. Temos aqui enzima, que tem funções de catalisar a formação ou a quebra de ligações covalentes. Exemplo de proteínas que funcionam como enzima, nós temos muitas. Temos aqui triptofano sintase, que sintetiza o aminoácido triptofano. Além disso, nós temos pepsina, que degrada no estômago as proteínas ingeridas na dieta. Temos aqui ribulose de fosfato carboxilase, que é uma proteína em que nas plantas atua na conversão de dióxido de carbono em açúcar. E temos também outras proteínas que pode ver ou pausando o vídeo ou mesmo pode entrar na fonte e ver sobre essas proteínas. E temos proteínas estruturais, que têm como função de fornecer suporte mecânico para a célula e tecido. E nessas proteínas nós temos como exemplo aqui colágeno e a elastina. Para além de outras proteínas, por exemplo, temos aqui queratina, faz parte
de proteína estrutural. Para a proteína de transporte, que tem a função de transportar pequenas moléculas ou íons, nós temos aqui albumina, hemoglobina e outras proteínas que estão também descritas aqui. Temos aqui proteínas motores, que geram movimento em células e tecido. Um dos exemplos da proteína, nós temos aqui miosina. Miosina que faz parte de contração muscular. E temos aqui cinesina. Cinesina também é uma proteína que interage com microtúbulos para movimentar organelas no interior da célula. Além disso, nós temos aqui adenina. A adenina promove o batimento de cílios e flagelos nas células eucarióticas. E temos aqui proteína de armazenamento, que armazena aminoácidos ou íons. Então, nessas proteínas de armazenamento, o ferro, por exemplo, é armazenado no fígado. E a proteína é ferritina, que armazena o ferro. Também temos aqui ovoalbumina, que é uma proteína de clara de ovo. É utilizada como fonte de aminoácido pelo embrião de aves. Também temos a caseína. Caseína é uma proteína do leite. E temos muitas proteínas. Também temos aqui proteínas sinalizadoras, que funcionam como transporte de sinais extracelulares de uma célula para outra. Por exemplo, nós temos aqui a insulina. Nós dizemos lá que a insulina faz parte de regulador do metabolismo. Então, ele também funciona como sendo sinalizadora. Temos aqui netrina, é uma outra proteína, e temos muitas e outras proteínas que estão aqui presentes, que você pode pausar o vídeo e ler sozinho. Além disso, temos proteínas receptores, que têm a função de detectar sinais e transmiti-las à maquinaria de resposta celular. Então, nesse tipo de proteínas que funcionam como receptores, nós temos aqui a rodopsina. Na retina, por exemplo, ele detecta a luz e transmite o sinal para a célula que converte para o sistema nervoso. Além disso, temos muitas outras proteínas que estão aqui. Também temos proteínas de regulação genética, temos proteínas de finalidade específicas e muito mais. Então, essas são as funções de proteínas. Também nós temos propriedade de proteína. Propriedades são as características que diferenciam uma proteína da outra. Então, nas propriedades das proteínas, nós temos primeiro a propriedade que tem a ver com a estrutura tridimensional da proteína. Na estrutura tridimensional da proteína, quer dizer que, de uma forma geral, as proteínas se dobram espontaneamente em estruturas tridimensionais, determinada pela sequência de aminoácidos no polímero proteico. E como as estruturas, nós temos estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária e estrutura quaternária. Isso aí vamos falar ainda nesse vídeo, por isso não perca, se inscreva e ative o sino de notificação. Essas são uma das propriedades das proteínas, a estrutura tridimensional, pois cada estrutura tridimensional tem a sua função. E outra propriedade tem a ver com variedade do grupo funcional. Nas proteínas nós temos vários grupos funcionais, temos álcools, tióis, tioésteres, ácidos carboxílicos. Os grupos funcionais que se encontram nas proteínas, principalmente nas cadeias laterais, eles podem interagir entre si, formando um complexo, certo? Então, esses grupos funcionais são muito importantes nas proteínas e podem diferenciar uma proteína da outra. Também temos aqui capacidade de interação com outras moléculas. As proteínas conseguem interagir não só entre elas, também com outras moléculas. Por exemplo, lipídio, glicídio, podem interagir uma com as outras e com outras macromoléculas biológicas para formar complexos proteicos. Então, essa capacidade de interação também é uma das propriedades de proteínas. Além disso, temos capacidade de flexibilidade. Na capacidade de flexibilidade, algumas proteínas são bem rígidas, enquanto outras exibem considerável flexibilidade. Então, entre essa distinção, as unidades rígidas servem como elementos estruturais no citoesqueleto, formando o arcabouço inteiro da célula, ou no tecido conectivo, ou no tecido conjuntivo. Enquanto as proteínas com alguma flexibilidade podem funcionar como dobradiças, molas ou alavancas, que são cruciais para a função proteica, para a união de proteínas umas às outras e a outra proteína, formando unidades complexas, e para a transmissão de informações dentro das células e entre elas o que? Entre elas as proteínas. Então, quer dizer que nas proteínas nós encontramos proteínas rígidas. As proteínas rígidas não são flexíveis, não se dobram.
E as outras são proteínas flexíveis. Flexível por quê? Porque dobram. As flexíveis têm a capacidade de ser dobrada e também têm a capacidade de colar. Então, essas proteínas são muito fundamentais para formar o tecido conjuntivo. E também vamos falar da constituição de uma proteína. As proteínas são constituídas por um conjunto de 20 aminoácidos, mas esses aminoácidos diferenciam uma proteína da outra através da sua sequência. Basta a sequência de aminoácidos se trocar, logo a proteína formada já é outra, já tem outra função. Além disso, a sequência desses 20 aminoácidos vão definir a conformação da proteína, por isso que numa sequência diferenciada de uma proteína, também vamos ter a conformação diferente. As conformações ainda vamos falar ainda nesse vídeo. E as proteínas apresentam uma ampla variedade de forma e a maioria tem entre 50 e 2.000 aminoácidos. Normalmente de 2 a 30 aminoácidos são chamados de oligopeptídeos. Acima de 30 são chamados de polipeptídeos. Mas atenção, tem outra bibliografia que refere que polipeptídeo é a partir de 50 aminoácidos. Isso é aceitável. Então, as proteínas são constituídas por diversas partes. Uma das partes que nós temos, para além de aminoácidos, nós temos domínios proteicos. São unidades estruturais que se enovelam de forma mais ou menos independente uma das outras, ou por outro. Quando se fala da constituição de proteína, nós temos aminoácidos. E aminoácido, uma forma geral de aminoácido é esse aqui que nós temos. Então, nessa forma, os aminoácidos podem ser ácidos, como por exemplo aqui, nós temos aminoácido na forma de ácido. Esse aqui é aminoácido neutro. Temos esse aqui, que é aminoácido na forma básica. De uma forma mais geral, quando se fala de estrutura de aminoácido, nós encontramos um grupo amino, depois encontramos um carbono que chamamos de carbono alfa, ligado a um grupo ácido, certo? E nesse carbono alfa, ele também vai estar conectado a um hidrogênio e um grupo radical. Então, o grupo radical é que diferencia um aminoácido de outro. Por exemplo, nós temos aqui uma parte de aminoácido. Esse aqui é um aminoácido, onde nós encontramos o grupo carboxílico em frente e aqui o grupo amino atrás. Encontramos aqui o carbono alfa ligado a um hidrogênio e esse aqui todo é um grupo de radical, ou por outro é cadeia lateral do aminoácido. Nós temos aqui cadeia lateral do aminoácido, nós temos aqui carbono alfa e um hidrogênio que está aqui. Nós encontramos aqui um grupo amino e aqui nós encontramos um grupo ácido. Então, esses aminoácidos vão se ligar entre si através de ligação peptídica, que está aqui. E nesses aminoácidos, nós encontramos aminoácidos polares e aminoácidos apolares. Os aminoácidos apolares são aqueles em que não há interação com água, enquanto aminoácidos polares podem interagir com água, ou por outro, são hidrofílicas e esses são hidrofóbicas. Nos aminoácidos polares, nós encontramos aqueles com carga negativa, carga positiva e também aminoácidos não carregados. Os aminoácidos com carga negativa, nós temos aqui ácido aspartático e ácido glutâmico. Aminoácido com carga positiva, nós temos aqui arginina, lisina, histidina e o resto não possui carga. Então, quando se fala da ligação peptídica, como nós temos a fórmula geral de aminoácido, que é um grupo amina ligado a carbono alfa e a um grupo de ácido, e aqui temos hidrogênio, temos cadeia lateral. Então, se tivermos mais um outro aminoácido também com a mesma estrutura, eles podem se ligar através de ligação peptídica, ou por outro, se ligam através de ligação peptídica. Em que consiste a ligação peptídica? É a ligação de grupo ácido, que está aqui, de carbono terminal, e amino inicial. Então, como aqui no carbono nós temos o grupo OH, enquanto o outro lado temos um grupo hidrogênio, então o OH e um hidrogênio daqui sai, vai formar H2O, como sendo água. Então aqui vai sobrar um carbono
ligado a um oxigênio e vai se ligar a nitrogênio, e o nitrogênio vai sobrar com um hidrogênio, porque outro hidrogênio foi aqui formar água. Então vai ficar só com um hidrogênio, carbono alfa, que vai ter aqui um hidrogênio e um grupo radical ligado a esse grupo carbono terminal. Enquanto aqui, como nós dissemos que o carbono vai se ligar com o hidrogênio, do outro lado vai continuar a se ligar com um carbono que esteja ligado a um grupo radical e por cima hidrogênio e um grupo amino, certo? Então a ligação peptídica vai ser essa aqui, ligação entre carbono e nitrogênio, e carbono terminal e nitrogênio inicial. Então essa vai ser ligação peptídica. E também na construção de uma proteína, nós temos uma parte designada domínio. Domínio são regiões diferenciadas da molécula peptídica ou proteica com organização espacial compacta, que permite o enovelamento de uma proteína. Então, temos aqui os peptídeos que estão aqui. Então, para se enovelar, para se dobrar, ele precisa de uma parte específica chamada de domínio, que são essas partes aqui. Então, essas partes são chamadas de domínio, pois são partes rígidas especializadas para o enovelamento de uma proteína. Esse é um exemplo de uma proteína que atravessa 7 vezes a membrana plasmática. Então, essa é uma representação esquemática da proteína, enquanto de uma forma normal temos aqui uma proteína. E essa proteína temos essas partes que são chamadas de domínio, que permite o enovelamento da proteína. E em muitas enzimas, a ligação com a molécula de substrato ocorre em fendas situadas entre domínio, que são essas porções, certo? Estes se aproximam encaixando o substrato na molécula da enzima. Os domínios frequentemente desempenham ações específicas em inúmeras reações do metabolismo. O substrato liga-se a um dos domínios da enzima e a coenzima ao outro. Então, são unidades fundamentais para a ligação de proteínas. Além disso, nós temos o motivo. Então, o motivo é diferente forma de organização de elementos da estrutura secundária de proteína globulares. Então, normalmente, quanto ao domínio, nós temos o domínio de alfa-helice, folha beta pregueada e ou combinação das duas partes. Então, esse vai ser folha beta pregueada e esse aqui vai ser forma de alfa-helice. Ainda vamos falar das estruturas de proteína mais em diante. Então, classificação das proteínas. As proteínas são classificadas de acordo com a sua forma, constituição e função. Então, quanto à constituição, nós encontramos proteínas simples e conjugadas. São proteínas simples porque são constituídas apenas de aminoácidos. Quando nós destruímos uma proteína, quebrando as suas ligações, nós vamos ter apenas aminoácidos. Essa proteína é proteína simples. Enquanto proteína conjugada, são aquelas que, para além de ter aminoácidos, também contêm outro tipo de moléculas, certo? Ou, por outro, apresentam moléculas orgânicas não proteicas. E esse tipo de moléculas são chamadas de grupos proteicos, que são ligados à cadeia polipeptídica. Então, o grupo prostético que nós temos, por exemplo, o grupo prostético M. O grupo prostético M é que compõe mioglobina, hemoglobina, catalase e citocromo. Essas são proteínas conjugadas. Também temos algumas proteínas compostas por grupo prostético carboidrato, que são açúcar, glicídio. Nós temos glicoproteína. Exemplo, nós temos imunoglobulina, interferone e hormônios. São glicoproteínas. E temos grupo prostético lipídica. Nós temos lipoproteínas. Um dos exemplos é LDL e HDL, que é Low Density lipoproteína de densidade maior e lipoproteína de densidade menor. Esses são lipoproteínas que transportam o colesterol. Também temos quanto à sua forma. Quanto à forma, nós temos globulares e fibrosas. As proteínas globulares apresentam uma ou mais cadeias polipeptídicas organizadas em uma forma final aproximadamente esférica, ou seja, enovelam-se em uma forma compacta como uma bola de superfície irregular. São geralmente solúveis e desempenham funções dinâmicas. Exemplo, temos hemoglobina e albumina. Então, as proteínas globulares, elas formam uma estrutura em forma de glóbulo, certo? Uma estrutura em forma de glóbulo. Enquanto as proteínas fibrosas
têm forma alongada, são geralmente insolúveis e desempenham um papel basicamente estrutural nos sistemas biológicos. Um dos exemplos é colágeno, que é mais abundante, mas temos também elastina e queratina. Então, para essas proteínas fibrosas, elas vão formar uma estrutura em forma de fibra. E temos aqui outra classificação quanto à função. Quanto à função, nós temos proteína enzimática, transportadoras e mecânica. No início do vídeo nós falamos sobre esse tipo de classificação. Então, aqui nós temos, esse aqui é proteína globular, que nós estávamos a referir lá, é proteína globular, enquanto esse aqui é proteína fibrosa. Temos aqui, cada cor representa uma proteína, e nós temos aqui em forma de fibras, enquanto aqui em forma de glóbulo. E por fim, vamos falar de estrutura tridimensional das proteínas. Nós temos estruturas tridimensionais de uma proteína que faz com que desempenhe uma função específica. Então, nas estruturas tridimensionais, nós temos primeiro a estrutura primária de uma proteína. A estrutura primária de uma proteína é uma linha contínua de ligação peptídica, certo? Esse tipo de proteína não há interação nem de ponte de hidrogênio e nem interação da cadeia lateral. É apenas uma linha que contém ligações peptídicas apenas. E essa proteína tem função sim, pois a sua função é de influenciar a estrutura tridimensional, que pode ser estrutura secundária, terciária e quaternária, assim influenciando a sua função biológica. Nós dissemos que a estrutura tridimensional é influenciada pela sequência de aminoácidos. Então, essa sequência de aminoácidos vai ser formada na estrutura primária. E essa estrutura primária normalmente se encontra como sendo uma proteína recém-sintetizada no ribossomo. Também nós temos aqui a estrutura secundária da proteína. Nas proteínas nós temos dois tipos de estrutura secundária. Nós temos alfa-hélice, esse aqui é alfa-hélice, e temos folha beta pregueada. Primeiro vamos falar de estrutura alfa-hélice. Alfa-hélice é uma proteína que gira em torno de um eixo, certo? Ele faz uma estrutura em torno de um eixo. Por isso que essa proteína, se ver por cima dela, ela apenas vai ser em forma de um círculo, pois ele vai girar em torno de um mesmo eixo. E isso é devido ao que? Na ligação entre o carbono e o nitrogênio há uma diferença de energia, onde o nitrogênio tem um pouco de energia que o carbono. Por isso, nessas ligações, como por exemplo aqui nós temos o carbono está mais abaixo que o nitrogênio, pois o nitrogênio tem um pouco de energia. Se ver aqui esse carbono, o nitrogênio sempre fica acima do carbono, assim sucessivamente, fazendo uma estrutura regular e em forma de círculo, pois a distribuição de carga é de uma forma semelhante. E nesse tipo de estrutura secundária há interação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio entre o grupo de aminoácido, que é o primeiro grupo, por exemplo, ele vai se interagir com o quarto grupo. Da sua parte de carbono terminal vai interagir com a primeira parte do amino inicial, ou por outro. Veja só, nós temos aqui, depois desse carbono terminal, nós temos um carbono terminal, 2 carbono terminal, 3 carbono terminal. Então, no quarto carbono terminal, o seu grupo amino inicial vai interagir com esse carbono. Assim sucessivamente, por exemplo, esse aqui vai interagir com esse. Desse carbono terminal, se nós contarmos, temos 1, 2, 3 e o quarto carbono terminal, o seu grupo amino inicial vai formar ponte de hidrogênio com o hidrogênio do amino terminal com esse que é carbono terminal. Se ver nessa estrutura, você vai ver que temos aqui um grupo de carbono terminal, vai se formar ponte de hidrogênio com o grupo de amino inicial do quarto aminoácido, assim sucessivamente. E a diferença desse para formar esse helicoidal tem a ver com a distribuição da energia entre o carbono e o nitrogênio. O nitrogênio tem um pouco de energia que o carbono. E temos aqui a estrutura secundária, folha beta pregueada de uma proteína. Então, na estrutura secundária, já não é um giro em torno de um mesmo eixo. Aqui é a interação de uma forma lateral de cadeia de hidrogênio, ou por outro. Nessa proteína, os grupos de cadeia lateral estariam projetados para os lados, certo? Então, nós íamos encontrar cadeias laterais projetadas nos lados. Nós temos aqui cadeias laterais projetadas nos lados e a interação de ponte de hidrogênio é formada através de um aminoácido que esteja na mesma cadeia
peptídica, de uma forma em que só se forma pelo dobramento. Enquanto já nessa proteína, essa cadeia lateral está projetado para cima e para baixo, já não é de uma forma lateral. Além disso, ponte de hidrogênio também se forma de uma forma direita. Não precisa o enrolamento da proteína. Aliás, o enrolamento da proteína, que é feito através dos domínios, os domínios estão nas partes laterais, certo? Enquanto naquela outra proteína, esse aqui não tem domínio visível, pois é uma estrutura apenas que esteja na mesma cadeia peptídica, enquanto aqui nós temos domínios que se projetam de uma forma lateral e os grupos de cadeias laterais, eles se projetam de cima para baixo na direção da interação de ponte de hidrogênio. Temos aqui, por exemplo, temos ponte de hidrogênio está a interagir com uma semicadeia lateral, certo? Então, a interação de uma forma lateral com outra cadeia, diferentemente daquela outra estrutura. E nós temos aqui, esse aqui é folha beta pregueada, nós temos folha beta pregueada antiparalela e folha beta pregueada paralela. Antiparalela por quê? Porque nós temos aqui, por exemplo, o grupo amino inicial desse lado e aqui nós temos o grupo de carbono terminal. Enquanto nesse, nós já temos aqui o grupo de carbono terminal e aqui temos o grupo de amino, então há uma antiparalelidade. Enquanto aqui é paralela por quê? Porque temos aqui o grupo amino inicial e aqui o grupo de carbono terminal. Aqui também temos o grupo de amino inicial e o grupo de carbono terminal. Então tem uma forma paralela. Então essa é a estrutura secundária folha beta pregueada de uma proteína. E temos aqui a estrutura terciária. A estrutura terciária é que, para além daquela estrutura secundária, ele se enrola de novo entre si. Na estrutura secundária, apenas temos interação de ponte de hidrogênio, apenas, e nas ligações peptídicas, só dois tipos de ligações na estrutura secundária, peptídica e interação de hidrogênio, apenas. Na estrutura terciária, para além de forma de folha pregueada ou então de alfa-hélice, eles se dobram de novo entre si, formando uma estrutura terciária. Nós temos um exemplo aqui. Esse aqui é alfa-hélice, se enrola sobre um eixo, mas também se dobraram-se entre si. E temos aquelas áreas que nós chamamos de domínio, já não estão de uma forma regular. Os domínios vão ser formados de uma forma irregular na estrutura. Então, isso é a estrutura terciária de uma proteína. E nessa estrutura, já vamos ter a interação de cadeias laterais. Cadeias laterais vão se interagir. Então, nós vamos ter muito tipo de ligação. Para além de ligações peptídicas, vamos ter ligações de ponte de hidrogênio, vamos ter ligações hidrofóbicas. As ligações hidrofóbicas são aquelas que ocorrem com a presença de água. Algumas proteínas têm aminoácidos hidrofóbicos que tendem a fugir à água, com isso forma ligações hidrofóbicas. Também nós temos ligações iônicas ou covalentes que vão se formar através de cadeias laterais. Além disso, nós temos ligações de Van Dizwell, que também é um tipo de ligação. Nós temos aqui exemplo de ligações hidrofóbicas em que as partes polares que têm interação com água vão estar de fora da proteína e as diapolares vão estar dentro da proteína, formando uma ligação hidrofóbica. Então, essa é a diferença. E por fim, nós temos estrutura quaternária. Então, as proteínas quaternárias, nós temos aqui uma cadeia terciária e temos a outra cadeia terciária. Aqui também nós temos uma cadeia terciária e outra cadeia terciária, e aqui temos o grupo M. Então, quando há formação de duas cadeias diferentes, essa forma estrutura quaternária. E é tudo quanto ao vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, por favor, peço para que se inscreva. E o vídeo é muito difícil para fazer, pois requer tempo, condições. Por isso, não se esqueça de se inscrever. E é tudo. Até o próximo vídeo.